Olá, pessoal do Canon College. Sejam bem-vindos ao Canoncast, o podcast da Canon do Brasil. Hoje, Francisco aqui falando com vocês, junto com Otávio Souza, que vai falar com a gente sobre fotografia de show e bastidores. Bom dia, boa tarde, boa noite. Veio corrida aqui, né? Já quase na hora de ir embora, a gente falou, não, temos que gravar essa conversa aí. Otávio, como você teve contato com fotografia de arte? De fotografar arte, né? Que é a arte fotografando arte. Sei. Cara, o meu interesse por fotografia já veio por querer fazer foto de show. Uhum. Mesmo sem querer pensar que um dia isso seria ganha-pão, alguma coisa assim. Você já era ligado à música? A música sempre, desde a escolha da faculdade, sem saber que 18, 17 anos ali, sem saber o que fazer, que eu vou fazer rádio e TV. Opa, tem rádio. Rádio toca música. Então, eu fiz rádio e TV e trabalhei na área por um tempo, em televisão e tudo. Mas aí, quando eu tinha uns 23 anos, eu viajei. Eu fui morar na Inglaterra. Eu fui passar um mês, fiquei um ano. E lá, cara, essa coisa de música... Eu fui parar lá na Inglaterra justamente por conta de música, assim, né? E lá, na época, foi em 2001, existia internet, tudo, mas aí aquela internet, você ficava lá, pagava £1 para poder ficar 1 hora na lan house ali, ainda sobrava tempo, assim, né? E, então, a informação era muito por banca de jornal. E os shows que eu ia também, né? Esse tempo que eu morei lá, as duas coisas que eu mais fiz, as três, na verdade. A primeira foi de longe, trabalhar. A segunda, viajar. A terceira, ver show. Os shows que eu mais pude ver, assim, né? E aí pegava e ficava vendo as revistas de música, né? Uhum. A New Music Express, a Q, o Magazine. E o conteúdo dessas revistas, assim, de foto... Era muito impactante, assim. Você tinha as resenhas de shows, assim, então tinha a foto que traduzia como foi aquele show, assim, sabe? Se o show... Se o show tinha sido pegado, se era um show mais calmo. Exato. Aquela coisa, a foto que era o momento mesmo ali, que traduzia o que foi aquela noite, assim, sabe? Até que eu comprei uma revista lá também que chamava As 100 Melhores Fotos do Rock, com a Madonna na capa. Hoje eu descobri que não são exatamente as 100 melhores fotos do rock, mas eu fui profundamente impactado por essa... Sim. Né? Tinha não só retrato, mas tinha muita imagem ao vivo, assim, também. E aí eu falei, cara, eu tenho vontade de fazer isso. Eu, né, fiquei... Isso lá na Inglaterra. Mas quando você foi para a Inglaterra, você já mexia com foto? Não, nada, zero. Nada. Você já tinha feito rádio e TV? Tinha feito rádio e TV. Mas foi lá para ser o imigrante brasileiro mesmo, cara, que vai trabalhar de... Exato, ganhar uma experiência lavar fora. louça, varrer coisa, trabalhar no braçal lá. Exato, cara. Subemprego forte, né? Pub, restaurante. Sim. Eu não sei como é que é nos outros países, mas a Inglaterra me parece muito o Brasil no quesito de música. Porque lá, em qualquer esquina, o pagode deles é o indie. Sim. Então, qualquer esquina tem garotos que não tomam banho tocando um indiezinho ali, todos meio parecidos. Eu posso falar dessa experiência de quando eu fui lá, porque é uma cidade muito cosmopolita. Acho que a cada 6 meses ela vira uma outra cidade. Sim. Né? As coisas, de fato, acontecem muito rápido lá. Tanto que quando eu voltei, aquela depressãozinha que dá depois que você fica um tempo fora, foi por conta disso. Eu pisei de volta aqui, tudo igual, cara. Tudo, né? Eu tive uma enxurrada de experiência, né? De informação e tudo. E aí chega aqui, as coisas ainda meio que iguais e tal, fica meio... Não mudou muito. Não mudou muito, né? Mas o bom foi que assim que eu voltei, dentro de um mês ali, eu tive, que foi uma baita sorte, eu já entrei na MTV, que era o lugar onde eu queria muito trabalhar. Uhum. E tinha a ver com a área e tudo, e continua no tema musical, né? E não demorou. Aí você foi na MTV fazer o quê? A MTV eu fui contratado como roteirista, mas lá, cara, é como se fosse uma produtora. Faz tudo, sim. Né? Então, escreve programa, dirige programa, edita quando tem que editar, pega a fitinha, entregava lá na exibição, né? Legal. Assumia várias coisas, assim, que foi muito importante para o que eu faço hoje.
na parte de vídeo, assim, que eu faço uma equipe de uma pessoa só, assim, né? Foi graças a essa experiência, assim, que me deu essa segurança. E não demorou muito, aí uma amiga minha lá também falou, vamos fazer um curso de fotografia, vamos fazer? Eu, porra, sim? Claro. E aí fui fazer o curso de fotografia básico, já pensando, porque eu quero fotografar show, né? Ter isso como um hobby, né? Daquele as 100 melhores fotografias da Madonna. Né? Exato, cara, exato. Na cabeça. Pô, que interessante. A MTV, ela foi... Eu tenho a impressão que ela não pegava em todo o Brasil, a MTV. Ela só, em alguns lugares era só por TV a cabo. Mas, em boa parte do país, ela deu muito direcionamento de como seria a música e a arte. E, na verdade, você que é novinho, todas essas coisas que você vê de internet, vinheta, vem tudo da MTV, tá? Edição, vem tudo do Pânico. Esses memes que aparecem no meio do que o cara tá falando, o Pânico já fazia isso lá atrás. Então, as vinhetas, eu não vejo, todas são iguais na MTV. Sim. Todas parecem uma abertura de um programa na MTV. Aquela coisa de sair do padrão mesmo, né? De fazer uma coisa completamente diferente que nunca a gente tinha visto em televisão até então, né? Sim. Então, foi um canal que tinha carta branca para pira. Sim. Sai do comum aí. Então, isso encantou todo mundo. Sim. Todo mundo quis trabalhar na MTV. Né? Ó, eu não sei a MTV de fora, tá? Estou falando experiência de MTV Brasil, né? Não sei o quanto ela era influenciadora lá fora, né? Nos Estados Unidos, em qualquer outro país, não sei o quanto é. No Brasil, eu sei que influenciou bastante em questão até do mercado da música, do mercado de clipe e tudo mais. Foi ela que deu essa influenciada no jovem brasileiro. Sim. No jovem roqueiro brasileiro, né? Exato. Boa parte da MTV era de rock, né? Depois que foi pro pop, aí rock pop, aí foi indo para outras coisas. Mas antigamente era o rock ali. Você ouve rock? Eu ouvia bastante rock, cara. Você era... Hoje eu já divido o rock com outros... Sim. Eu já abri o leque bastante, assim. Né? Sim. Não dá pra estar triste ouvindo power metal e feliz ouvindo power metal e vendo flores bonitas ouvindo power metal. Heavy metal não tem como esse mesmo estilo ter toda a gama de sentimento, né? Exato, cara. Nossa, eu fui de extremo de um pro outro, assim, do metal pro indie, do pop, né, pro Faith No More, pro Guns N' Roses, Metallica pra caramba, Pantera, né? Sim. Então, o rock sempre foi a base de tudo, assim mesmo, né? Da influência, do que assistia, o modo de se vestir e tal. Mas depois de um tempo, até depois que eu comecei a trabalhar com isso, eu acho que isso, essa ficha caiu, para mim demorou. Se eu tô trabalhando no Brasil, cara, eu preciso conhecer a música brasileira. Eu não preciso gostar, mas eu preciso conhecer. Porque eu vou trabalhar eu não vou trabalhar com Metallica. Saca? Tô no Brasil, mano. Eu vou trabalhar com, sei lá, com o Criolo. Trabalhar com a Pitty, se for falar de rock, assim, sabe? Então, eu achei importante essa coisa de fazer meio que uma pesquisa sobre a música brasileira. A música brasileira atual, ela tá um pouco difícil para quem é da minha idade. Eu tô com 45 anos agora. Né? Tem muita coisa legal, sim, e tal. Mas eu acabei ficando bem encantado, cara, com o que o Brasil fez lá atrás, assim, saca? Teve um primeiro documentário que eu fiz, que chama Time Will Burn, que é o nome de um primeiro disco de uma banda chamada Pin-Ups, uma banda brasileira. E ela foi a primeira banda a que inaugurou, digamos assim, uma cena que aconteceu aqui no Brasil nos anos 90, no comecinho dos anos 90. Que era a galera que estava eles não queriam renegar a Legião Urbana, o Paralamas, que o rock brasileiro estava muito chinfrim, saca? Tava muito... carta branca, sabe? Tudo muito bonitinho e tal. Eu falei, não, mano, vamos cantar em inglês, guitarra distorcida, alto pra caramba, visual, que era o indiezão mesmo, né? Em inglês, né? Do fim dos 80 ali.
E essa cena acabou culminando no Raimundos. Né? Quando descobriram o Raimundos, a banda cantava que veio dessa cena, mas era uma banda que cantava em português, e aí daí pra frente o resto da história. Né? Mas aí fui descobrir também a história da Tropicália, também, por exemplo. Caetano Veloso. Eu cresci, galera falando, não, Caetano Veloso horrível. Que Gilberto Gil, o quê, sabe? Porque o estigma do roqueiro. Sim. E aí, ele é tão chato assim mesmo, então eu vou ler o Caetano Veloso para ver o quanto ele é chato. E, puta, ele é muito chato. Mas ele é genial, velho. Saca? Ele pode ser chato. A epifania ele realmente é muito chato. Mas ele é genial. Ele pode, tá ligado, mano? E aí eu descobri o som de um Gilberto Gil da vida. Sim. E você fala, não, mano, pera, isso aqui, opa, calma lá, mano. O próprio Gil, sabe? São pessoas que eu considero hoje entidades, assim, sabe? Sim. Então foi uma redescoberta na música, que isso também me fez me empolgar no meio do rolê. E, principalmente, ter repertório para conversar com artistas brasileiros. Sim. Né? E até mesmo para você ter uma referência, né? Porque assim, você vai ouvir, sei lá, uma Pitty e um Metallica, eles são até muito próximos. Né? Dentro em comparação, um Caetano Veloso e um Metallica. Você não vai ter o Caetano Veloso com o pé em cima do amplificador, gritando, né? Fazendo careta pro público para pagar de rockstar. Exato. Então, se você tiver só a referência do Metallica, como é que você vai fotografar o Caetano, que é mais paradinho? Como é que você vai expressar a emoção daquela música ali? Então, realmente, você tem que pelo menos conhecer um pouquinho para saber até como criar o seu repertório, né? Senão você vai ficar com a máquina ali, pô, o Caetano não vai dar um pulo? Exato. Não vai rodar um cabelo? Não é possível, entendeu? E ainda assim, é um artista que eu acho que se você for fotografar ele ao vivo, você vai ter que achar ali o momento certo para você poder fazer a foto que representa como foi um show do Caetano Veloso. Sim. Saca? Não é qualquer momento, assim. Acho que, né, o cara que tem um olhar, que tá prestando atenção e que tem só 3 músicas. Aliás, eu acho que fotografia de show, agora que eu já tenho mais experiência, não só em fotografia de show, mas em fotografia, eu acho que é uma das práticas fotográficas mais difíceis que tem. A gente está falando do Caetano, que é um cara que pega o violãozinho ali e tal, mas a gente que gosta de rock e começou no rock, você tem um artista que não para quieto no palco. Estou andando para lá e para cá, então todas as minhas primeiras fotos, assim, quando eu comecei era filme ainda. Eu acho que eu gastei os 3 primeiros rolos de filme, nenhuma foto no foco. Sacou? Segundo, luz que não para também. Né? Sempre mexendo, sempre mudando. Então, a fotometria também nunca é exata, sabe, meu? Sim. Então, já são 2 elementos ali da fotografia que torna esse tipo de trabalho, cara, complicado de fazer. E luz que não para geralmente num ambiente escuro, que também dificulta, né? Exato. Eu aprendi a fotografar no Hangar. O Hangar 110 é uma casa aqui de São Paulo. Ela voltou, né? Abriu de novo. Acho que está tendo show lá de novo, Acho né? que voltou até. Ela fechou e reabriu. Fechou e abriu. É um lugar onde tem um palco alto, uma luz horrível, o som também não era lá essas coisas. É a famosa cena alternativa. E era a cena alternativa de São Paulo, exato. E um monte de banda, principalmente rock, né? A galera do emo foi quem dominou bastante lá, né? Foi onde o CPM fez o nome. Hardcore e emo. O hardcore todo. Então, você já imagina uma banda de hardcore ali, você imagina um Dead Fish. Eu acho que o Reitinho, eu não lembro exatamente se foi o Reitinho ou o Dead Fish, qual foram as primeiras bandas que foram as primeiras que eu fotografei lá. E, cara, você pega o Rodrigo da vida para fotografar o cara, mano, naquele palco, com aquela luz assim. Então, quem aprende a fotografar no Hangar? Consegue fotografar bem em qualquer casa de show, assim. Mas é engraçado, porque, assim, esses 2 exemplos que você deu, Dead Fish e Reitinho. Dead Fish, as duas são uma banda de hardcore, as duas são bandas de hardcore melódico, só que uma é politizada e a outra é mais música de corno. Sim. O Dead Fish, ele tem muito mais... os integrantes se mexem mais, inclusive, principalmente o Rodrigo. E o Reitinho, o vocal, ele não se mexe muito.
Então, passando da parte técnica, a do Dead Fish, você consegue pegar mais fotos que representem o show. Sim. Porque você vai ter uma hora que o Rodrigo pula, uma hora que ele faz uma pose, uma hora que ele dá um grito, faz uma careta. E aí você até consegue. Aí você pega o rating, que o cara não se mexe muito, e aí ele canta 10 músicas. Como diferenciar essas 10 músicas? Você tem que ter um olhar diferenciado. Tem que ter um olhar diferenciado, são bandas diferentes, né? No final das contas, assim. Na época tinha o Fabrício, né? O Fabrício tocava guitarra e ele era um macaquinho mesmo ali, né? Só subia no ampli, pulava, pulinho. Ele, tipo, um Guitar Hero total, as coisas dele. Assim, ele assim até hoje, né? O Koala, que é quem, né, interessava mesmo ali na banda, pelos compositores... Querendo ou não, o vocalista é a cara da banda. Aí você tem que, cara, se posicionar direito, assim, né, cara, pra pegar. Eu, por exemplo, eu gosto muito de, quando a gente tá no fosso, olhando o artista, e aquele artista que toca guitarra normal, né, que com a mão esquerda... O fosso é o abaixo do palco, Isso, onde os fotógrafos ficam. Eu gosto de ficar desse lado onde está o braço da guitarra, porque geralmente ele sempre dá uma olhadinha para aquele lugar. Então você consegue tirar... Eu não curto muito foto quando tem o microfone na cara do artista. Sim. Então, ele tá ali cantando, aqui, igual eu tô no microfone assim, então tá sempre com o microfone na cara tal. Que hora que ele vai tirar? É a hora que ele dá aquela olhadinha pra guitarra. Então, é a hora que ele sai do microfone e eu consigo ter o retrato do cara tocando. Né? Geralmente vem com uma expressão e tal, né? Mas isso é o tipo de coisa que eu só aprendi com a experiência. Ninguém me contou. Né? Esse lado do cara aqui. Não. Então, é tipo isso, assim, saber onde ficar, saber o momento. E eu sou do tipo... Eu acho que isso é uma coisa que o filme me trouxe, que eu clico... Eu não coloco no que é aquele que você põe, né, o motor, não sei o que lá, esqueci. Você não coloca... Tem o foco que ele foca e trava, e tem um foco que ele foca e acompanha. Nunca tive essa câmera que acompanha foco. Eu já achava que estava roubando no jogo quando eu colocava o foco automático. Mas não adiantava, cara. Com show rock, assim, tem que ter. Mas o clique mesmo, o botão... O meu clique, cada clique é no dedo. É que você... o disparo contínuo. O disparo contínuo. E eu escutava a molecada... Você fica esperando o momento para dar o tiro certo. Exato, cara. Exato. Eu me condicionei a isso. Os caras estão com metralhadora e você tá com sniper. E então os caras chegam em casa com 1.500 fotos depois para tratar, o que eu acho um absurdo. Mas acontece também. Eu já cheguei com 1.500 fotos em casa também. Mas, cara, assim, eu acho que você também tem que saber compensar o trabalho que você vai levar para casa depois. Não adianta você ficar fazendo zilhões de fotos, porque aí você até pode ter todas essas... Não todas, né? É difícil você ter todas as fotos boas assim. Mas você vai ter, sei lá, uma quantidade absurda de foto boa e você vai fazer o quê? Vai mandar todo esse absurdo de foto boa pro artista? Ou pra revista na qual você está trabalhando? Pro veículo que você vai... Olha, eu diria que nem vai ter tanta foto boa assim, viu? Eu acho. Porque nesse disparo, às vezes, justamente o momento perfeito você perde. O pior é que é assim. Eu não sei se rola uma ansiedade, um desespero, porque geralmente aquilo tem só 3 músicas, né? Às vezes nem é perto do palco, às vezes é só num canto do palco. Né? Já aconteceram N situações assim de... Eu acho que a única que eu nunca peguei perto do palco, uma vez eu fui fazer para Rolling Stone e o Rod Stewart. E o único lugar que tinha para fotografar foi na House Mix. E foi num estádio. O que é a House Mix? A House Mix é onde fica a mesa de som e a iluminação. Então, o palco tá aquela aqui. Casinha que fica no meio da... Então o palco tá aqui, a House Mix fica aqui. Isso. Fica aqui bem no meio, né? O público tá aqui, aí tem um cara... Toda a área VIP tá para frente. E mais um pouco. E, cara, se você não tem uma 70-200 ali, se é um fotógrafo que não tem uma 70-200, porque nem todo fotógrafo tem uma 70-200... se lascou, cara, né? Ainda bem que eu tinha, e ainda assim as fotos ficaram longe. Foi fotos gerais, assim, né? Vai lá, faz em roda uma cropada, rouba, entre aspas, um pouquinho no jogo, né? Faz o artifício ali. Mas, cara, e quem não tem uma 70-200 e chega nessa situação? Isso não é dito antes. É a surpresinha da hora, assim, né? Então não pode ir de perto. Né?
Tem que ser de longe. Interessante. Qual que é o primeiro show que você fotografou? Foi de banda conhecida ou banda underground? Então, eu acho que foi o Reitinho Underground, porque o Fabrício, que estava na época tocando guitarra no Reitinho, a gente trabalhava junto na MTV, né? Aí fizemos amizade ali, e ele, até essa câmera aí, tal, fazendo foto de show, tal, vai lá fazer foto da gente. Era porque que o Reitinho cantava inglês ainda. Sim, cara. Antes dele estourar com Antes 1997, né? Exato. E aí foi interessante porque aí viajei com eles. E na época o Reitinho era Reitinho e Street Bulldogs. Sim. As duas maiores bandas do underground que tinha, não tinha para ninguém, né? Sim. E ele, mano, vamos viajar com a gente. Bora aí, viajar ao Brasil e tal. E eu fui. E para mim foi um puta treino, porque eu pegava palco bom, palco ruim. Diversas situações, né? Plateia cheia, plateia vazia. Exato. Tudo o famoso isso, show do underground. Até aí eu já tinha feito um segundo curso de fotografia, que foi fotografia de espetáculos. Que interessante. Puta, cara, infelizmente eu esqueci o nome do professor. E ele era muito bom. Ele fotografava no Bourbon Street. E ele fazia as fotos das bandas de jazz e blues que tocavam ali. E ele era super, fazia MPB, imprimia foto grandona pro dia seguinte, o artista ia autografar para ele e tal. Ele foi uma grande referência para mim, assim, nessa coisa de fazer foto de show, embora não tinha a ver com rock. Mas o lance do olhar, de saber do momento certo, sabe? Essas coisas assim. E aí o Reitinho foi a primeira banda. E nesse meio tempo, eles assinaram, né? Então, eu também acompanhei como foi essa coisa de uma banda underground assinar com uma grande gravadora. Que eles assinaram com o Bonadil. Sim. Que era a banda, o empresário que todo mundo queria assinar. É o produtor gringo brasileiro. Foi. E aí foi legal. Ainda hoje. O mais próximo do rock gringo que a gente tem é o Rick Bonadil. Entendeu? Do rock. Sim. É que ele faz aquela coisa do som para vender mesmo. Isso, né? Como negócio. Exato, como negócio, entendeu? Eu vendo o meu conteúdo, os meus produtos para essas rádios só vão aceitar se for assim. Sim. Então, quem está assinando com eles sabe exatamente né, onde está se metendo. Eu brinco, assim... Você chegou a tocar? Um pouquinho, cara, mas longe de ser músico. Eu toco, tenho amigos que tocam, né? Tem banda, eu também tenho banda. E aí é sempre aquela discussão, né? Tipo, e se o produtor mandar você fazer tal coisa? Aí eu tenho um amigo que ele é muito, muito fiel à arte, né? Não pode, não sei o quê. Eu falei, cara, você se vende pra sua empresa. Ficar se matando pra sua empresa aí... vendendo a sua alma para a empresa, você não pode trocar um acorde, um refrãozinho para deixar de trabalhar na sua empresa para vender música. Aí ele... Aí ele perdeu a discussão. Falou, pô, você se vende para sua empresa e não tem problema nenhum, por que você não pode trocar com certeza, uma linha de letra para... E é importante o papel do produtor também, né? Eu passei por essa situação uma vez, eu tive uma banda com o Thunderbird. E, nossa, eu não sei nem como consegui tocar, mas a gente conseguiu fazer um disco, porque eu sou medíocre tocando. Mas eu consegui fazer um disco, guitarra. E a gente conseguiu fazer um disco ali, e aí ele chamou um cara chamado Paulo Barnabé, que é irmão do... cara, esqueci, do Patife Band. O irmão dele tocou no Patife Band, banda nos 80, que o Thunder super gostava ali tudo. E um cara com uma experiência fodida em som, e eu zero. E ele veio produzir... toque assim. E eu fiquei nervoso, tipo, cara, eu não toco. Não sei se você percebeu, porque, mano, eu não sou bom no que eu tô fazendo aqui, não, careta da porra e tal. Mas eu entendi depois, é importante você ouvir um produtor também, pela troca. É alguém que tá de fora escutando a sua música e dando uma sugestão, que eu acho que o produtor, o que ele faz, ele não manda, ele sugere, né? E outra, né? O artista é emocionado, né? Então, às vezes, não tá bom. Ele só tá emocionado. Ele só acha que aquilo é bom porque ele criou de uma emoção que tem dentro dele. O cara que está de fora não está emocionado. Então ele ouve e vê que é melhor assim, é melhor essa distorção, é melhor. É do tipo, qual é o seu objetivo com o seu som? Isso. Então eu vou te ajudar a chegar no objetivo do seu som. Sim. Quando eu faço os documentários também, depois que você passa meses no projeto, editando, reeditando, uma hora você perde a referência. Sim. Total.
vira e fala, meu, o que eu tô fazendo tá uma bosta. Você assiste e fala, meu Deus, mano, que merda que eu fiz. E aí você precisa de uma outra opinião. E aí você apresenta o projeto para algum amigo, alguém que é da área, alguém que não é da área, para ir buscando esse tipo de informação para alguém falar, não, sim, tapinha, tá tudo bem, cara, tá ligado, deixa assim, né? Cara, eu produzo música também e tem horas que eu tenho que parar e pedir para alguém ouvir se tá bom. Porque senão, eu sempre acho que tá ruim alguma coisa. E aí você fica pirando num negócio que já tá bom, mas aí você fica, não, eu acho que não está aparecendo a definição do baixo completa. Aí você vai lá, muda a equalização. E aí, já ficou bom. Aí você ouve no outro dia e você fala, não, ainda falta um pouco de médio nas guitarras. Nunca E aí, nunca acaba. Você desiste. Você não chega no fim, né? Nada melhor do que um prazo para você poder entregar um projeto desse assim, cara. O que eu faço pô, achei que tá legal, eu mando para alguém e falo assim, ouve aí, vê se tá bom. Se algumas pessoas falarem, não, tá do caramba, não sei o quê, então beleza. Então deixa eu exportar isso daqui, acabar com isso, porque senão eu vou ficar revisitando isso e nunca entrega. Nunca entrega, cara. É muito louco isso, né? Mas é bom que você também tem essa coisa do puta, acho que é insegurança, porque tem muita gente que não, tá foda pra caralho que eu fiz aí, o ego, né? E não tá. Então, mas esse do produtor é interessante. Eu brinco com os meus amigos músicos, porque assim, cara, os Estados Unidos é a indústria. Acho que o Slipknot é alternativo. O Slipknot vai ver, é só os caras que... O produtor do Slipknot é o mesmo que fez Beyoncé, não sei se é especificamente esse. Mas você vai ver, é um cara que fez um monte de pop, um monte de rock, porque ele sabe como é que a indústria funciona, e aí dentro daquilo, ele faz, vamos lá, vamos deixar redondo o máximo que dá, sem descaracterizar vocês, para o negócio funcionar. Não é o cara do Rancid, o vocal lá, fugiu o nome dele agora. O Rancid, cara, ele compõe música pop, é um dos punk milionários que tem, porque o cara compõe para artista pop. Sim. Mano. Essa é a vida. É isso. Como é que foi sair do... Tá lá, Hating, que foi essa banda que você começou a acompanhar, eles tocavam no Peak Underground. Peak Underground, para quem não é do rock, é aquele ruim, sim, banheiro ruim, palco ruim. Porãozinho. Porãozinho. E na época ainda podia fumar dentro do ambiente. Então era aquela fumaça maluca. De qualquer coisa. De qualquer coisa. E era a luz meio capenga, não sei o quê. E possivelmente o Hating deu pelo menos em alguma época, ele deu um up para tocar em palcos mais... Sim, eles tocaram bastante em festivais, né? Que aí é lindo, né? Aí é maravilhoso também, mas também chega no festival, palco alto também, o artista longe, se não tem a 70-200, tá lascado, né? Fotografar do palco, né? Quando tem uma banda que eu acompanho, eu prefiro fazer do palco do que fazer do fosso, né? Da parte da frente, assim. Sim. Eu acho principalmente porque você consegue um ângulo que as pessoas não têm, né? Você já assiste desse ângulo. Então, você fazer uma foto disso, embora seja favorável, mas é um ângulo comum. Se você está no palco, você já pega de lado, pega de costas, entendeu? Eu acho que é um momento onde a criatividade é mais difícil. Então, a criatividade ela tem que estar um pouco mais afinada para você poder conseguir uma foto boa, assim. Legal. E você ganha outros propósitos para a foto, né? Quando você tira a foto de baixo para cima, você engrandece. Então, você ainda tem um artista grande, o ídolo que veio de cima, né? Sim. Quando você está do lado, você vai ganhar outras interpretações daquela imagem. Então, realmente, se você faz um aqui, outro aqui, você ganha outra estética fotográfica, né? Sim. E tá num lugar privilegiado também ali, né? Quando você tá em cima do palco ali, né? Não é todo qualquer fotógrafo que pode... Eu nunca invado o palco, a não ser que o artista peça. Por favor, vá no meio do palco, fotografa eu ali, né? Da bateria e tal.
Mas eu fico muito... Eu quero ser invisível, assim, principalmente pro próprio artista, assim, pra ele saber, né? Sim. Depois que você começou a fotografar bandas, como é que é fotografar elas no ensaio? Porque são coisas diferentes. Em cima do palco, o cara tá fazendo uma performance. Então, ele tem coisas performáticas a se fazerem, né? Sei lá, vamos usar o exemplo do Metallica de novo. O cara coloca o pé na caixa, é para fazer pose, não é para... Porque no ensaio ele tá ali, bonitinho, paradinho, sem fazer nenhuma firula dessa. Ele tá tocando sentado. Isso, ele tá tocando sentado. Né? Ele não tá pulando, fazendo... Você acha que o Flea do Red Hot fica fazendo todas aquelas peripécias no ensaio? Não. Como é que é o artista palco, performance, e o artista fora? Ensaio. Quais são os propósitos pra gente começar? Na fotografia, você quer dizer, né? Cara, o ensaio é legal por ser mais intimista. Uhum. E aí você consegue circular um pouco, depende do tamanho do estúdio. Geralmente tem as bandas que ensaiam nos estúdiozinhos, minúsculo mesmo, assim, que você quase não consegue circular. Mas é um pouco mais difícil, eu diria, porque é isso, o cara não vai estar vestido com roupa de palco. Ele vai estar mais à vontade. A performance dele também vai ser outra. Embora ele sinta a música quando ele está tocando o som dele, ele sente, sim, cara. Acho que tem ali uma energia, tudo, longe de ser a do palco, mas é uma energia um pouco mais contida, assim, sabe? Mas para fotografia, você consegue ângulos diferentes, sabe? Você consegue uma situação um pouco diferente, assim. A luz provavelmente não vai estar tão legal também, uma luz de estúdio, nem sempre é bacana, às vezes é mais dura, às vezes muito escura também, dependendo, né? Mas, às vezes, quando assim, você vai lá e joga um preto e branco. Já que a banda está numa situação diferente, é bacana você também colocar uma situação diferente. Uhum. Então, é isso, fotografa em preto e branco, uma lente diferente, sabe? Criar também, né? Em vez de ficar ali, né, 24-70 de sempre ali, sei lá, para fichear, ou uma 70-200 mesmo, dar um super close na mão, no rosto. Você nunca usa flash? Eu nunca uso flash. Depois de um tempo, eu aprendi a usar o flash. Em situações de porão. Porque a luz é horrível. Então, e aí eu comecei a ver... Desculpa o fotógrafo, que eu não vou lembrar o nome dele também, mas alguém que, na época do Fotolog, fazia umas fotos incríveis com flash. E foi aí que eu descobri essa coisa do fotografar com flash a baixa velocidade. Né? De você fazer o risco, né? Onde o flash vai congelar o artista, o que está em primeiro plano, e todo o resto vai sair borrado, riscado, e é um efeito maravilhoso, assim. Quando ele disse porão, é um porão mesmo, tá, gente? Quem é do underground, tem um monte de casa que você tá aqui, ó, primeiro térreo, aí você desce e vai para um porão mesmo. O palco é um alambradinho de 10 centímetros do chão ali, onde você tá bem próximo do artista, assim mesmo, né? Às vezes não tem nem... Você dá um passo para frente, você pisou no pedal dele. Você bate no pedestal. Isso acontece. Mas é interessante, é uma técnica legal, né? Sim, e você é onde você... baixa velocidade para ter o rastro do movimento e o flash para congelar o assunto. Exato. Então, aí você tem as duas coisas na mesma foto. E para quem não tem condições ali ainda de conseguir umas lentes 2.8, que foi a primeira coisa que é fotografar show, você vai ter que ter a sua lente 2.8, meu amigo. Não tem jeito aí. Puxar esse ISO aí, porque vai granular, vai tudo, mas enfim... eu lembro que a vida é essa. A primeira vez eu estava lá no hangar, e aí a câmera de filme, uma Canon, Canon desde criancinha, desde que eu nasci. Aí, fotometrando, e não vinha fotometragem, cara. Não vinha na velocidade 10, né? Que é impossível você ter alguma coisa ali tudo. E aí encontrei com o Josu. O Josu, ele já fazia foto de show, já tinha um tempo ali no rolê, assim. E eu... no desespero, assim, do tipo, cara, eu não tô conseguindo aqui. Ele, meu irmão, seguinte, Josu, negão, altão, com a câmera, dos dread na época, assim, tudo. Ele falou, ó, põe em velocidade 60, você vai jogar, vai puxar esse ISO aí, vai puxar um ponto, vai chegar próximo do assunto
Segura bem na câmera e vai que sua foto vai sair, cara. E, porra, de fato, só pequei no foco. Aí a fotometragem veio, tá ligado? Então, o Jesus, o meu primeiro messias da fotografia de show ali, salvando. E às vezes, fotografia de show, você tem que ficar esperando. A luz baixou, é isso aí. Não tem que fazer. Baixou, não. fica ali, só esperando. Se você conhecer a música, é melhor ainda. Sim. Porque aí você sabe quando é que a música cresce, quando vai estourar a luz. Então você já fica esperando, ó. Daqui a pouco vai crescer a música, essa luz vai vir. Então, pum, daqui a pouco eu sei que vai parar todos os instrumentos, vai ficar só o vocal. Então você meio que sabe que a luz vai pro cara ali. Então você também é interessante você conhecer. Já antecipar, né? Isso. Que acho que é importante em vários ramos da fotografia. Não só de show, né? Você antecipa. Tá sempre ligado, sempre atento. É bom estar um segundinho na frente da... Eu acho que eu vi o Bob Wolferson falando uma vez que se você vai fazer a foto de um cara chutando uma bola, na hora que seu olho vê ele chutando a bola, você perdeu o momento. Você tem que se antecipar àquele momento e daí em show o pulo. Quando aquele momento onde a banda inteira pula, que o batera bota as baquetas pro alto aqui, você vai ter aquela foto com todo mundo voando, né? Se você perde esse momento, cara, já tá todo mundo mais perto do chão. Porque é muito rápido, né? Então é importante conhecer, sim, a música dos caras e tudo. Ou pelo menos ficar bem ligado. Nesse livro das 100 melhores fotos do rock lá, tem uma foto do James Brown, ele pulando com a perna aberta, assim. Não chega a ser um espacate, mas é o James Brown, aquela foto. Aquele pulinho do Raul Gil, né? Isso. Sabe o pulinho do Raul Gil que ele faz? Porque o Raul Gil é pra frente e pra trás. Esse do James Brown é pro lado. Só pro lado. Tipo, ele é um Y de ponta cabeça, assim. E o fotógrafo contando falou que ele se ligou que a cada 3 músicas o James Brown dá pra fazer esse pulo. Aí ele falou, mano, então chegou na tal música, eu já sabia que ele ia dar esse pulo, foi só preparar e pum. E fez a puta foto do James Brown pulando, com as perninhas abertas, no momento certo. E também tem, gente, tem o artista que já sabe que vai ser fotografado. Então, na hora que ele vê o fotógrafo se posicionando, você já vê que ele faz uma pose. Ele já se apresenta para o fotógrafo, para o fotógrafo pegar, porque é legal. Se ele tiver uma foto bacana dele, também é legal para ele se divulgar, para ele se mostrar e tudo mais. Você pega Rolling Stones, por exemplo, Guns N' Roses agora, né, que são os 3, né, que no começo do show estão juntinhos na frente do palco, para foto, para o cara poder fazer aquela foto com os 3 juntos, garantiu. Uma foto, um retrato com todo mundo junto. Rolling Stones começa também, né, tinha o Charlie Watts, que não era vivo ainda, ali na bateria, e vinha o Keith Richards de um lado, Road do outro, com o Mick Jagger no meio, junto, o palco gigantesco, mas estava eles ali. Sim, né? E um clipe já você ter já todo demos mundo, a foto que vocês precisam. Exato, e não duvido que os caras, tipo assim, cara, é uma música. Eu já passei por essa situação. Vocês têm uma música para fotografar a banda. Uma música? É isso aí. Depois a gente vai se espalhar. E depois que você é escorraçado do fosso. Acabou. Produção? Eu tinha a curiosidade de saber que equipamentos você usa. Você já deu mais ou menos uma dica, mas o que é essencial, assim, para fotografar show? Essencial uma lente 2.8. Seja ela qual for. Eu comecei com uma 2470 da Sigma ainda. Durou pouco essa lente, porque eu usei muito e ela gastou rápido, né? Mas eu rapidamente entendi a necessidade de você ter uma 2.8, uma abertura 2.8 para conseguir um mínimo de fotometria, né, nos lugares difíceis que a gente fotografava. Depois eu quis uma 70-200, porque aí eu comecei a trabalhar com mídia impressa, revista, a Rolling Stone, a Showbiz, né? E aí essa galera te manda para festival, para show grande, aí você precisa de um zoom competente ali, então tem que pegar uma 70-200. E para os lugares pequenos, eu mais tarde investi numa fisheye, antes da GoPro. A GoPro chegou para acabar com as fisheye, né?
Porque, né, a GoPro vinha, né, com aquela distorção, assim, aquela coisa toda. Mas é uma lente de skate que foi pro hardcore, né? Foi pra música, assim. Então, era bacana essa coisa de chegar muito perto, né, da bateria. E você tinha a bateria inteira numa mesma foto, ou perto do vocalista, que ia cantar ali perto de todo mundo. Então, você aproximava com a fisheye, ele tinha todo mundo, e ele perto, aquela distorção. Era bem novo, né, na época, assim. E era bom porque esse professor aí que fazia jazz lá, ele falava, você tem que ter uma foto da banda inteira. Garanta uma foto de todos, tipo, do palco completo. E individual de cada um, porque você não sabe se é artista, o que ele vai ser daqui a um tempo. Então, era um cara que também ele já... E o que eu acho muito importante hoje, que é essa coisa de documentar, né, o registro histórico da parada, assim. Hoje você está fotografando um artista ali que você não dá nada, daqui a pouco ele vira, sei lá, um puta compositor, um vocalista, um grande gênio da música. Até e você já tem um registro dele lá atrás. Né? Até como negócio, né? De entender, olha, gente, a gente nunca sabe que às vezes o cara vai ser um gênio, às vezes o cara vai morrer. E aí, o exemplo que eu tava na cabeça, mas não queria... Você vai ter o último registro do cara ali, então vamos captar. É isso, eu acho isso muito importante, o registro pelo documento, pela história mesmo, não só para dizer fotografei essa banda, estava lá com a banda, ou, né? É um carinho a mais assim, que você tem até pelo próprio trabalho, né, cara? Sim. Então, lente 2.8, o que mais? Lente 2.8, zoom, importante, uma tele... acho que a última lente que eu comprei foi a 16-35, que eu fiz um trabalho com a Pitty com ela, e eu nem sabia que ela existia, e eu fiquei encantado. A Pitty ou a 16-35? Com a 16-35, a Pitty já estava encantada antes. Porque ela é uma fisheye sem distorcer, né? Sim. Ou melhor, ela não é uma grande angular sem ser fisheye, né? A distorção dela é mais reta do que, né, angulada, assim. Então, tudo cabia dentro dela. Né? Eu adoro. Depois que eu comprei essa lente, eu usei em 98% dos trabalhos que eu fazia era com essa lente, assim, até hoje. Né? Sim. Então, é uma lente que eu acho ela bem versátil. Embora não é uma tele, mas eu acho ela super versátil. Bastante coisa que eu faço, assim, ela atende bem, assim. Sim. O que mais você acha? E aí, depois, a cinquentinha, né? Aquela que... Você sempre me falava que eu gostava daquela cinquentinha de plástico lá, né? Agora você me prestou uma um pouquinho melhor. Mas de também é aquele que tinha 1.8 de plástico ainda, aquela surrada, cara, que faz um barulho. Faz barulho, sai no vídeo. Mas eu venho da guerrilha, velho. E você sabe que as lentes não são tão acessíveis assim para quem vem, né? Dependendo do berço. Então, a gente se diverte com o que tem, cara. E eu me diverti bastante com essa lente, assim. Mas é interessante porque, assim, pô, se você consegue fazer com essa, imagina se você tiver uma... Se essa simples você já consegue extrair o melhor dela... Gente, vamos fazer um paralelo com o mundo dos games. Todo jogo que é lançado no final de geração de um game é quando os caras querem arrancar tudo que o videogame tem para dar. Então, é basicamente isso. Você tem a lente, vai sugando ela tudo que tem para dar. Quando você achar que chegou no limite, aí sim, você vai para outra. Exato. Porque senão, você sai de uma lente que é, sei lá, R$800. Aí você vai para 50-1.8 para 54, que pode ser que vá para 1.800. Aí você vai gastar R$1.000 a mais, e aí você nem vai usar o que a 1.4 te dá, porque você não sabe nem conseguir sugar o que a 1.8 dá. Aí não, mas eu preciso dar 1.2. Aí vai pagar 6-7 mil reais. Exato. Aí também não sabe, pagou 7 mil reais para não usar, sendo que a 1.8 já resolveria o problema. Já atenderia. Agora tem aquela coisa também, cara. Às vezes, ou melhor, muitas vezes, a limitação te faz achar saídas criativas para o que você precisa fazer. Um caso foi o que a gente falou, fotografar com flash a longa exposição. Você tem uma lente que não é 2.8, sei lá, 4.5, 5.6, né? Você está pegando a lente do kit ali, não sei, aquela que, de fato, ela não é muito... Não tem uma boa flexibilidade ali de abertura. E você precisa levar a foto para casa. Aí você vai achar soluções
criativas, que seja usar um flash ou a baixa velocidade. Se vira. Tem que se virar. E nessa de se virar é onde você acaba se descobrindo, fazendo coisas de fato autênticas. Né? Então, eu até boto fé nessa coisa de você tá limitado, assim. Porque muita gente fala muito de equipamento hoje em dia. Né? A gente fala muito com a galera, assim, todo mundo sabe qual que é a câmera da última geração, a lente fodona que está saindo e tal, e fala do técnico, mas eu vejo muito pouco do conteúdo. Tá, mas o que isso aqui faz? Né? Então, e eu já sou o cara que faz. Eu não sei nada da parte técnica, né? Eu até falo um pouco de número aqui e tal, que eu sei. Mas eu sou o cara que vai lá e faz, né? Sim, pô, que legal. Qual que foi o show, assim, banda que você tirou, que você achou que é... Falar, agora eu sou fotógrafo. Putz, cara, eu não vou lembrar exatamente qual. Eu acho que quando eu pedi para fazer pitch, eu conheci o Daniel, da NX0, né? Eles já namoravam na época. Eu sabia que ela ia fazer o primeiro DVD ao vivo. Uhum. E aí eu falei, eu sei que tem gente com você aí que já... Acho que é do Circo Voador, né? Não, esse foi o segundo. Esse foi o dia que eu descobri a 1635, né? Foi o antes. Foi o do Trupe Delirante. Ah! Não. Trupe Delirante é o do Circo Voador. É Desconcerto. Isso, Desconcerto. Que foi o ao vivo do segundo disco dela. Né? Da turnê do Ainda segundo era com o disco. Peu? Não. Não, o Peu já tinha era ido, Martim, né? Já tinha saído da banda. Era viva ainda. Já tinha saído da banda. Ah, sim, o Desconcerto eu sei qual que é. E aí foi bom porque era uma situação de DVD, então a luz era ótima, né? Tinha um monte de coisa já roteirizada ali, como é que ia ser e tudo. Quando é DVD, gente, primeiro que vai ter câmera filmando. Então a luz já luz de é TV. outra. É luz de TV. Então o fotógrafo já sabe que não vai sofrer, porque tem que ter luz boa para as câmeras, né? Então você já começou a vida um pouquinho de vantagem na frente, cara. Mas foi um show que eu sei que o resultado das fotos elas ficaram de fato ótimas, também porque existe uma artista ali que entrega e uma condição de luz que é excelente, né? Mas foi um show que não teve fosso, por exemplo. Não tinha espaço para fotógrafo ali, eu tive que me meter no meio da multidão. E tirando foto. E naquela época, o público da Pitty, cara... Era o público... do céu, cara. Era o público jovem. O público jovem. Eu nem tão jovem assim ainda, né? É o público que adora o artista. Se enfia lá no meio, mas tão apertado a ponto de você não conseguir trocar lente. Sim. Né? Troca a lente, na hora que você põe lá no olho, tá tudo embaçado, né? O calor humano da galera ali e tal. Mas o resultado dessas fotos foi bem legal. E aí elas foram pro DVD. Foi pro encarte do DVD. Pô, né? que legal. Não virou capa, mas acho que teve contracapa. E foi legal que tinha uma outra fotógrafa também que já fazia pitch na época. E ela ficou responsável por fazer camarim. Sim. Me colocaram para fazer palco. E ela para fazer backstage, né? Porque fazia com filme também, preto e branco, toda uma coisa mais artística, assim. Caroline Bittencourt, e é uma das grandes influências que eu tive na fotografia também, porque ela foi sempre muito poética nas fotos de show dela, assim. Também foi outra pessoa que eu conheci através de Fotolog. Olha eu entregando a idade aqui. Fotolog. Aliás, no Fotolog eu conheci muita gente da fotografia. Não era comum ver fotógrafos de show naquela época. Eu conhecia 2 ou 3. Aí eu conheci o Josu naquela situação do hangar. E, de repente, cara... Fotolog foi um boom de fotógrafos de show. Assim. Toda a banda que começava tinha um road e um fotógrafo. Pelo menos. Sim. Isso é verdade. E aí que a gente começou a conhecer essa galera. Conheci o Orelho, o Cezinha... a galera que fazia uns trabalhos legais assim também, a gente acaba se encontrando no hangar, né, nas casas de show e tudo, e começou a formar uma certa comunidade ali, né, daquela cena e tal. E aí são pessoas que a gente tem contato até hoje, assim, tá cada um para um lado hoje, fazendo coisas diferentes, assim, mas a gente ainda tem contato e a troca é muito legal. Sim, o artista que você falou, a artista, né, a Pitty, o bom é que a banda dela
Tirando o baixista, que eu esqueci o nome. O Joe, que Joe. saiu, Ele era o mais paradinho, Ele né? era mais paradinho, sim. O Peu, ele não tava, né? Mas ele era Era o Fruciante. Isso. A Pitty sempre foi performática. O Batera, ele era um pouco performático. Monstro. E o outro guitarra, que eu não lembro o nome. Martim. O Martim, ele também, apesar... Não é porque em comparação ao Peu, que Claro, que era maluco, ele também, ele fazia as poses e tudo mais. Então, isso ajuda a garantir uma foto interessante. Com certeza, cara. Uma foto interessante. E voltando ao assunto, e quando o artista não se mexe? Estou fazendo MPB, onde todo mundo é ali, ó, voz e violão. 1h30 de show, todo mundo no mesmo João lugar. Gilberto, onde ninguém não pode nem respirar no show do cara. Não fotografei o João Gilberto, infelizmente, né? Mas A fama dele. banquinho, violão, 2 microfones ali na frente do cara e tal. Bicho, eu acho que nesse caso entra aí o lance da limitação e você vai ter que ter a criatividade para poder conseguir fazer uma foto diferente. Porque vai todo mundo fazer uma foto igual. É um show que já é igual de ponta a ponta, né, cara? Então, e aí? Vai fazer o quê? Um abertão mostrando o palco inteiro com o artista pequenininho ali? Pode ser. Vai fazer um close diferente, onde, sei lá, corta um pouco do olho, ou um pouco da testa, junto com o violão, o microfone. Sai do lugar comum, vai na beira do palco, vai lá atrás. Você tem que... Já que o cara não vai se mexer, quem tem que se mexer é você. Né? Então, mexa-se. Sim. Qual que é a diferença entre fotografar e filmar um show? Cara... A diferença é de raciocínio. De raciocínio. Eu lembro que quando eu comecei a ser cinegrafista, os cinegrafistas de televisão, eles comentavam que a gente que veio da fotografia tinha um olhar diferente. A gente não era igual a quem operava a câmera. O cinegrafista que veio da fotografia era diferente do operador de câmera de televisão. Você que é novinho e não sabe, antigamente não tinha câmeras que filmavam. Ou você só filmava, ou você só fotografava. Hoje é muito comum você ter um pensamento duplo, né? Você pensa em filmar e pensa em fotografar. Antigamente não. O cinegrafista era cinegrafista e acabou, a não ser que ele fotografasse também, mas aí ele teria dois tipos de raciocínio na cabeça quando fosse executar. E tinha um fotógrafo e só. Né? Quando as câmeras deram o pulo de eu sou uma câmera fotográfica, mas também sou 5D. Uma câmera de filmar... 5D. É tipo eu quando toco baixo. Eu toco baixo com cabeça de guitarrista. Sim. Entendeu? Porque eu não sou baixista, eu sou guitarrista. Então, quando eu toco, do mesmo jeito que quem é baixista, quando vai tocar guitarra, toca com cabeça de baixista. Então, tem umas diferenças de olhares. Tem. Igual você falou aí, né? Tem. E aí eles achavam que... Eu não sei se porque a gente, sei lá, agacha ou faz um ângulo diferente, alguma coisa assim, porque eles... Geralmente era câmera no ombro e era aqui. Era o ponto de vista dele mesmo, assim, de pé, né? Quando a câmera ficou menor, então você já conseguia colocar ela mais na altura da cintura, né? Acima da cabeça. Então, e até a questão de enquadramento também, eu diria assim, né? Sei lá, você usar a regra dos terços, por exemplo. Né? A gente tem que conhecer as regras para quebrá-las. Mas aí a gente conhecendo esse tipo de regra, tipo de enquadramento diferente e tal, é um diferencial da galera que... eu acho que quando você filma, você fica mais... não quero dizer limitado. A foto tem um momento. Você tem que clicar no momento certo para poder fazer uma grande foto. No vídeo, eu acho que você tem que fazer um enquadramento bacana para aquela imagem se tornar interessante. Né? Porque ela já tem um movimento, ela já está falando por si só. Então, acho que o diferencial vai ser um enquadramento diferente mesmo, cara. Pegar o enquadramento para conseguir contar aquela história do jeito certo. A fotografia é o quadro daquela história, né? Exato. Preciso fazer o quadro dessa história. Então, é aquilo que eu tenho que pegar. O filme ele pode demorar 15 segundos, o take,
Mas aí tem que estar no enquadramento que me ajude a contar aquela visualização. É deixar a coisa um pouco mais interessante. Para mim, sempre foi um lance de mudar a chavinha. Para fazer a foto e para fazer o vídeo. Hoje, qualquer garoto que está acompanhando uma banda, que está em turnê aí, que está na estrada, ele está fazendo as duas coisas, cara. Sim. E eu acho isso muito complicado. Muito complicado. Acho que deve ter um treino que você tem que fazer isso bastante para poder conseguir. Porque eu lembro que quando me pediam para fazer isso, beleza, vamos. Mas assim, se der sorte, fica legal. Essa coisa de fazer os dois assim. Então, não sei, para mim eu demorei um tempo para conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo durante 1 hora de show, assim, sabe? Sim. E hoje é exigido. Sim, Né? Para a rede social hoje é exigido. Né? Não vai viajar um fotógrafo e um cinegrafista, não. Vai fazer os dois. Vai fazer as duas coisas e vai filmar com o celular, e vai filmar na horizontal, vai filmar na vertical, vai pensar no stories, vai pensar no reels, vai pensar no... Sacou? O cara não vai parar, né? Sim, e outra, cara, e tem dia que não sai. Tem dia que, mano, não vem a foto. E isso é frustrante demais, mas tem que saber que esse dia se você faz bastante isso, esse dia vai chegar. De você ir lá, fazer uma foto, e a foto não sai legal, cara. E não só por você, né? Porque também depende do terceiro. Se o terceiro também não performou legal no palco, pode ser que não saia uma foto legal. Fui fotografar a banda queridinha do coração, Deftones. Vou fotografar o Deftones, que da hora. Cheguei lá, cara, o que tinha de fumaça no palco. E aí não dá nem para usar o recurso do flash, né? Você bota um flash com fumaça, fica tudo branco, né? Não tem Photoshop que retire. Na verdade, tem. Hoje tem. Hoje já inventaram. Mas eu fiquei frustrado, não consegui fotografar os artistas que eu gostava. Sim, eu achei minhas fotos todas chulé, assim, né? Os outros caras que fizeram as fotos legais pra caramba, os close e tal. E tem dia que não sai, cara. Tem dia que... Né? E aceita que dói menos. Isso mesmo. E temos ensaio, temos a performance e no artista não sendo o personagem artista. Você diz bastidores, assim? Isso. Ele tá ali comendo, ele tá ali trocando uma ideia, ele tá conversando com o produtor. Cara, isso é legal. Porque esse se aproxima mais no documentário, eu acho, assim. Você tá documentando ali um momento em que ele tá mais relaxado, né? Ou não. Ou se preparando para entrar no palco também, que é o momento que, tipo... Tem artista que gosta de beber, trocar ideia, fica falando. Tem artista que não gosta de falar com ninguém. Fica ali 1 hora antes, ali, tipo, entrando no personagem, se preparando, assim. E isso é legal de documentar também, né? É um lugar onde nem todo mundo tá. Então, você vira olhos, sei lá, para quem é fã, para quem curte, né? Conhecer bastidores e tal, você vira os olhos dessa pessoa, né? Como que se porta? Ela fica sentada, ela toma cerveja, ou ela prefere tomar uísque, ou toma só água, ela conversa e ri, ou ela não fala com ninguém, ela fica muito puta, nervosa, né? Então, bastidores é legal também para isso, cara, né? De você sair um pouco daquela coisa que todo mundo vê, que é o palco, o artista, o cantor no meio do palco. Tal. A versão oficial, né? Sai um pouco. Né? Fotografar um case, né? Você vem tocar, vem a banda aí, sei lá, Slipknot vem tocar, fazer um show aqui, você tá lá nos bastidores ali, pum, você faz só um retratinho só do case, com o nome Slipknot, e você já fica, porra, os caras estão aí mesmo, né? Você já tá num lugar onde nem todo mundo tá, é bastidor, a banda vai passar por aí. Eu acho que isso cria uma fantasia na cabeça de quem tá vendo a foto ali também, que deve ser bem interessante, né, cara? Que legal. E estar lá é legal pra caralho, na verdade, né, mano? Verdade seja dita, é muito legal estar num ambiente desse, assim. Né? Sim. Bastidores, não é qualquer um, né? É um lugar privilegiado mesmo. Então, e quando você precisa fazer a foto do artista para um site, para uma rede social, para uma revista, num estúdio? Estúdio de foto mesmo, assim? Não, o estúdio é uma sessão de fotos que não seja exatamente... só para todo mundo entender, o artista, ele
ele tá sendo uma persona ali em cima do palco, né? Essa persona pode até se aproximar no que ele é do dia a dia, ou pode ser muito parecido, mas ali em cima ele tá para dar show. Sim. Para ser o Deus intocável ali. É até a graça da performance. Eu conheço muitos cantores que são extremamente tímidos, mas no palco é aquela performance, aí desce do palco, fica no canto, calado, sem falar com ninguém. Mas não porque a energia do show, não, é porque ele é assim. Se você for tomar café da manhã com ele é desse jeito, ele tem essa vibe aqui, mas chega no palco e sobe. Como é que é fotografar o artista numa sessão de fotos? Você diz quando vai fazer foto promo, por exemplo, Isso. assim? Porque assim, um ator, ele já tem essa proximidade com a câmera, então fica mais fácil você dirigi-lo, né? No palco, você não tem direção. Você não fala assim, pula agora! Você não faz isso. Ali você tem quase que um cidadão comum, entre aspas, mas ele também tem que sair, ele tem que representar aquela banda dele na foto. É o que o Rafael Ramos falava para mim também. O Rafael Ramos é o produtor, né, da Deck Disc, produtor da Pitch. E produziu muita coisa boa. Muita coisa. Não, eu faço bastante trabalho com a Deck, é uma gravadora que eu adoro assim mesmo, porque eles são bem verdade na música ali, eles fazem pela música mesmo, né? Embora tenha que vender e tudo, colocar em rádio e tal, mas eu acho que eles priorizam bastante essa coisa da música, artista, mas ele falava assim para mim, eles têm que ser heróis. Você tem que fazer um retrato onde essa galera tem que ser herói, não só no retrato, mas com os documentários que eu faço, né, junto com eles ali também. E eu acho que eu não sou muito bom nessa... Aí cai de novo naquele lance que a gente começou no começo da conversa, que, não, minha foto tá horrível e tal. Porque eu dirijo pouco. Eu fico muito quieto. E quando eu tô quieto é porque tá tudo certo. Né? Eu não fico falando assim, levanta o queixo, agora isso, linda, pô, maravilhosa você, isso. Não fico falando, cara. Eu fico quieto mesmo. Só que teve um dia que Pitty falou isso pra mim. Ela falou, fala alguma coisa. Você precisa me dar a segurança de que eu tô bem. Então, eu preciso da sua opinião pra eu saber. Tô falando com uma das melhores artistas do Brasil, tá ligado? Alguém que já é linda de natureza, sabe? Que tem intimidade com câmera, que sabe poses. Eu quase não preciso falar. Cada clique meu aqui, hoje a gente chegou já nessa intimidade, né? Cada clique ela já muda a pose, ela sabe. E eu também sei que ela vai pegar. Estourou o flash, ela já sabe que tem que virar, ou ela ouviu o barulhinho. Exato, vai pelo clique, cara. E acho que hoje em dia ela também já aprendeu a trabalhar comigo, que sabe que eu sou o cara quieto. Né? A gente foi fazer uma sessão do que virou o EP Casulo, e ela fez lá um lance que ela colocou... Ela, sabe esses panos de circo? Ela ficou num pano de circo, e ela fez circo quando era mais jovem, assim, então ela sabia umas poses e tal. E aquele lenço, né? Isso. Gigante. Tem um que são dois panos, uma coisa mais circense. Faz a performance nesses lenços, isso, né? E esse era um só. Então ela tava como se fosse num fraldão mesmo, assim, né? E ela sabia mexer fazer pose e tudo. E a ideia dela era como se ela fosse uma borboleta saindo do casulo mesmo. Então começou ali bem fechadinho. E o negócio girando, ou seja, não parava de mexer. E eu lembro que foi durante a gravação de um clipe. E tinha uma equipe do clipe lá e tudo, tá? Chegou na hora de fazer a foto. Cara, o que eu mais lembro desse momento foi o silêncio que fizeram para fazer a foto. Principalmente fazer a foto, porque eu não falava com ela. A gente já se comunicando pelo som do clique. Sim. E isso foi muito foda. E foi uma das melhores sessões que eu fiz dela, assim mesmo. Sim. Né? Virou a capa do EP e tudo. Mas eu sou isso, eu junto a galera, junta aí, eu falo de enquadrar, tá, mas eu não fico dirigindo muito. E isso me faz pensar que eu não sou bom. Saca? Porque eu vejo outras pessoas, não, cara, faz isso agora sim, agora agacha, agora o olhar, vira pra lá, vira pra cá. Eu aprendi a falar hoje em dia e tal, mas eu acho que... Por isso que eu fui me envolver muito no documentário, eu acho. Porque eu não falo muito, eu não interajo muito com o que está acontecendo. Eu gosto de pegar a verdade. Você só é o mosquito que está ali
Pra A registrar. mosquinha na parede quietinha, que é uma das coisas do cinema direto, né? Que eles chamam de cinema direto. A mosquinha na parede quieta, só observando o que está acontecendo. Gosto muito disso. Otávio, na próxima vez, faça uma camiseta. Fale com o motorista só o necessário. Fale com o fotógrafo só o necessário. É isso, gente. Fale só comigo o necessário, que tá bom. Junta só mais um pouquinho, tá ótimo. Não vão ficar falando. Pois é, cara. Mas eu ainda vou desenvolver melhor essa coisa de fazer retrato, de conseguir ter uma ideia, né? Já conhecer música brasileira, por exemplo. Hoje em dia eu vou fotografar uns artistas mais pá, assim, já... Não, teu som parece tal coisa, ou li tal coisa de fulano. Então, é um assunto, né, que Já tem referência lá. que já é referência. Então, não dá pra ficar falando de rock o tempo todo, né? Otávio, obrigado. Puta, eu agradeço, cara. Já passou uma hora aí. Já passou uma hora, já. Que A gente rápido. o papo vai fluindo e tudo mais. Obrigado por ter vindo aqui falar de fotografia de show, bastidores e afins. Obrigado, Com a mano. gente. Espero voltar. Tá? Redes sociais? Otávio Souza, tudo junto, no Instagram. No E- Twitter também, mas, cara... Na data de hoje, tá com qual artista? Eu tô fazendo Pitinando, tô registrando, não digo nem que é um encontro, é uma trombada, né? Assim, de dois puta compositores, assim, um projeto bem legal. Você tá com mais algum artista fixo? Fixo não, eu faço bastante coisa com ela, assim, quando ela chama, vai fazer lá. Não tô na estrada mais, mas com vídeo eu faço bastante coisa. Me enfiei aí de querer fazer entre esses dois aí. Sim. Outra coisa que eu não sei se eu posso falar já, porque não tá nada, mas eu tô com a ideia que NX0 tá meio que dando uns suspiros aí de voltarem. Eu acho que de repente é bacana contar essa história também. Então talvez legal. eu me enfie no meio deles lá de novo. E se o pessoal quiser ver as suas coisas... Eu tenho um Vimeo, Uhum. Otávio Souza. Tem um YouTube, Com S, né? Otávio Souza com S, por favor. E tem... E o YouTube também, acho que tá como Otávio Souza Vídeos. Sim. E aí ele vai pegar uma referência lá do que você vai- fotografou. deixou Vai de no fotografar. fotógrafo, porque tem um cara do jiu-jitsu, Otávio Souza com S também. É verdade. Que eu já tentei fotografar ele, mas ele não foi tão simpático comigo, não, cara. Eu deixei quieto. Olha, pô, a gente é o mesmo nome com S. Aí dá essa chance Pensou, pro cara, Otávio pô. Souza por Otávio Souza. Otávio Souza por Otávio Souza. Não deu, né? Não deu. Obrigado, gente. Acompanhe a gente nas redes sociais, Canon College Oficial. Veja os nossos cursos lá na loja Canon. Não tem fotografia de show, mas tem lá fotografia básica, vídeo, composição, flash. Você vai aprender muita coisa que você vai poder utilizar nas suas fotografias de shows. Obrigado. Obrigado, E, gente, até a próxima. Até mais.